Minha esposa me deixou 2 semanas depois do nosso casamento porque o ex dela foi diagnosticado com câncer terminal e ela queria cumprir seu último desejo. Eu prometo que vou compartilhar algo que nunca imaginei expor na internet. Alguns de vocês já conhecem minha conta principal, mas nunca pensei que seria um daqueles caras que compartilhasse o drama do relacionamento em fóruns. Mas aqui estou, e tem sido uma jornada intensa. Sinto que escrever isso vai me ajudar a processar todas essas emoções e dar um pouco de contexto. Tenho 30 anos e minha esposa, Emma, tem 28. Durante 5 anos, acreditei que nosso relacionamento era inquebrável. Nos conhecemos em 2018, em um churrasco que eu organizei com meu amigo Pio. Naquela noite, nem tinha planejado ir, pois estava tendo uma semana complicada no trabalho e só queria relaxar em casa. Mas Pio insistiu, dizendo que eu precisava sair mais. Desde o meu último relacionamento, ele tentava me apresentar a outras garotas, até que, de repente, vi Emma. Ela estava ajudando a noiva de Pio a arrumar a mesa, rindo de um jeito que era só dela e usando um vestido azul simples, que a tornava ainda mais encantadora. Começamos a conversar, e foi algo tão natural quanto discutir o quanto o frango assado estava bom. Nossa conversa durou 3 horas. Depois que começamos a namorar, em apenas 2 semanas já estávamos inseparáveis. Emma tinha todas as qualidades que eu procurava em um parceiro. Era inteligente, trabalhava como enfermeira pediátrica, tinha um humor peculiar e uma beleza natural. Nós compartilhávamos valores, sonhos e até gostos em comum, como nosso peculiar prazer por ver-se com os dos anos 90. Não tínhamos enfrentado os problemas típicos de confiança ou discussões bobas. Claro, discutíamos, mas sempre resolvíamos de maneira madura. Meus amigos costumavam dizer que eu estava fisgado, mas a verdade é que ela me fez querer ser uma pessoa melhor. No ano passado, durante uma atividade de caminhada que Emma adora, juntei toda a minha coragem e pedi-a em casamento. Fiquei tão nervoso que quase deixei a aliança cair ladeira abaixo. Mas, entre risos e lágrimas, ela disse sim. Logo começamos a planejar o casamento dos sonhos dela, que seria em um vinhedo histórico a 1 hora da cidade. Embora o lugar tenha acabado sendo bem caro, vendo Emma tão feliz, valeu a pena. O casamento foi perfeito de todas as maneiras. O vinhedo estava adornado com luzes e flores, e Emma, em seu vestido, estava deslumbrante. Lembro-me de vê-la rodeada por suas damas de honra, rindo, e não pude deixar de sentir que era o homem mais sortudo do mundo por ter uma mulher tão incrível ao meu lado. Naquela noite, sonhávamos com um futuro cheio de planos: viajar, comprar uma casa no subúrbio e, em alguns anos, ter filhos. Chegamos a pensar em homenagear meu avô dando o nome dele ao nosso futuro filho, e estávamos completamente de acordo. Se alguém tivesse me dito que isso tudo ia acontecer, eu teria rido. Pensei que estávamos sólidos, mas a vida tem um jeito peculiar de te surpreender. 2 meses depois de voltarmos de uma lua de mel inesquecível na Grécia, se tiver oportunidade, não hesite em visitar Santorini, algo inesperado aconteceu. Era uma sexta-feira à noite, e eu estava em casa preparando alguns bifes de costela, aqueles cortes requintados que comprei em um açougue de luxo no centro da cidade, com a intenção de surpreender Emma, que estava exausta depois de semanas de trabalho no hospital. Ela me avisou que ia encontrar sua melhor amiga, Ashley, para um café depois do trabalho. Embora Ashley sempre tenha sido uma daquelas pessoas que parecem estar procurando problemas, eu a respeito por ser amiga de Emma desde a universidade. Com o passar da noite, por volta das 8h30, comecei a notar que os bifes estavam esfriando e Emma ainda não tinha chegado. Achei que elas estavam apenas conversando. Mas, conforme minha impaciência e fome aumentavam, por volta das 9, Emma finalmente chegou em casa. A expressão dela dizia tudo, ela estava com um olhar sério, como se tivesse más notícias. Ela não percebeu o cuidado que eu tive ao preparar o jantar e, com uma voz que eu nunca tinha ouvido tão solene, disse que precisávamos conversar. Naquele momento, a primeira ideia absurda que me veio à cabeça foi que ela poderia estar grávida, já que tínhamos conversado sobre esperar alguns anos. Mas o que veio a seguir foi ainda mais inesperado. Emma se sentou na ilha da cozinha e começou a me contar sobre o ex-namorado dela, Mark. Eu sabia que eles tinham namorados por 3 anos na universidade, mas ela nunca mencionou isso antes. Emma explicou que Ashley havia conhecido o irmão de Mark na academia naquela semana. A verdadeira surpresa foi descobrir que Mark tinha sido diagnosticado com glioblastoma, um câncer cerebral agressivo, e tinha apenas 6 meses de vida. Emma soube disso através de Ashley e, para minha surpresa, estava trocando mensagens com ele.
As mensagens não continham nada inapropriado, eram apenas diálogos carregados de emoções, onde Mark falava sobre seu diagnóstico, as opções de tratamento e momentos significativos do passado deles. Naquele exato momento, enquanto eu estava imerso em um jantar que havia preparado com tanto carinho, Emma estava se conectando emocionalmente com seu passado. Ela me contou que o último desejo de Mark era passar seus últimos meses com ela. Algo como, no meio de sua iminente despedida, ele a fez perceber que ela tinha sido quem escapou, como aquelas histórias de filmes marcantes. Ela sentiu que precisava fazer isso, como se fosse um sinal do universo. E pior, Ashley a encorajou em toda essa situação, convencendo-a de que era o destino e que, se ela não estivesse lá por ele, ela se arrependeria para sempre. Eu estava ali, atordoado, assistindo nosso jantar esfriar. Estava casado há apenas 3 meses quando Emma me disse que precisava ir cuidar do ex dela, que estava no fim de seus dias. Aquele mesmo Mark com quem ela havia compartilhado planos de futuro apenas algumas semanas antes. Eu fiquei perplexo e me perguntei, e eu, o marido a quem ela prometeu amor e com quem planejou construir um futuro? Perguntei diretamente se ainda tinha sentimentos por Mark. Entre lágrimas, Emma se defendeu dizendo que ela era apenas uma daquelas pessoas que choram quando estão sob pressão. Normalmente, acho isso cativante, mas naquele momento só acendeu minha raiva. Ela garantiu que não era uma questão sentimental, mas uma necessidade maior. Segundo Ashley, nossa amiga em comum, isso permitiria que ela vivesse em paz consigo mesma. Falando em Ashley, sempre a vi como um espinho do meu lado desde o começo. Ela é uma daquelas amigas solteiras que sempre se envolvem na vida amorosa dos outros, compartilhando frases inspiradoras no Instagram sobre seguir o coração, enquanto não consegue manter um relacionamento por mais de 3 meses. Emma me confessou que foi Ashley quem incentivou Mark a retomar contato, organizando uma reunião em sua cafeteria habitual. Encontros, Ashley encheu a cabeça de Emma com ideias sobre como o universo une as pessoas por uma razão, até chegou a dizer que os primeiros amores são os que devem ficar para sempre. Eu tentei argumentar. Emma e eu perguntamos se ela tinha verificado a situação médica de Mark, se havia consultado médicos ou conversado com a família dele. Ela ficou tão defensiva e incapaz de compreender que eu duvidasse de algo tão sério, insistindo que Mark era a chave para tudo. Nunca me permitiria mentir sobre algo tão significativo. Essas palavras ecoavam na minha mente enquanto ela me esperava. Eu aceitaria com compreensão sua decisão de deixar nosso compromisso e se tornar a enfermeira do seu ex. O mais absurdo foi quando ele sugeriu que poderíamos tirar um tempo, uma pausa no nosso relacionamento enquanto ela ajudava Mark em sua última jornada. Uma pausa no casamento, quando nós apenas tínhamos prometido ficar juntos para sempre. Perguntei a ele, sem rodeios, como ele se sentiria se eu abandonasse nossa família para ficar com um ex-moribundo. Ele respondeu que a situação era diferente, mas não conseguia explicar o porquê. A conversa durou horas. Emma falava sobre karma e sobre fazer o que era certo, enquanto eu tentava fazê-la ver como tudo era irracional. Em um momento, ele me perguntou se eu realmente a amava e que eu entenderia por que ela precisava disso. Essa era uma manipulação clássica. Por volta das 2 da manhã, já não aguentava mais e pedi uma decisão imediata. Se ela optasse por ir com Mark, nosso casamento estaria acabado, sem pausa, sem separação temporária, sem possibilidade de retorno. Ele alegou que a vida não era preto e branco e que às vezes havia decisões difíceis. Eu o interrompi, afirmando que, na verdade, essa escolha era bem clara, ou ela era minha esposa, ou não era. Nunca vou esquecer a mistura de decepção e resignação no olhar dela, como se eu tivesse falhado em algum teste. Sem dizer mais nada, ela pegou sua bolsa e foi para a casa de Ashley. O som da porta se fechando foi como um tiro. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cozinha olhando para aqueles bifes ridículos, me perguntando como minha vida havia se transformado em um drama absurdo, verificando meu telefone repetidamente, esperando que talvez ela voltasse à razão. As coisas avançaram rapidamente. Emma ficou alguns dias na casa de Ashley, respondendo minhas mensagens com poucas palavras enquanto eu afundava em um inferno pessoal, sem poder comer ou dormir, revisando cada momento em minha mente e tentando entender onde havia falhado. Meu amigo, que organizou o bar onde nos conhecemos, ficou chocado quando contei o que havia acontecido. Nós passamos tanto tempo juntos em encontros duplos e férias em grupo. Emma sempre pareceu tão normal, certo? Alguém capaz de fazer algo tão impensável. Uma semana após sua partida, recebi uma longa mensagem de Emma. Depois de refletir muito, decidiu seguir seu coração e se mudar com Marcos para acompanhá-lo em seus últimos dias.
Ela até escreveu que esperava que eu pudesse entendê-la e que, talvez, depois da morte de Mark, pudéssemos retomar nosso relacionamento, como se eu estivesse disposto a ser seu plano B. No dia seguinte, chegou um e-mail do advogado de Emma. Era um pedido de divórcio, propondo resolvê-lo de forma amigável. Nunca vou esquecer o momento em que estava sentado na minha mesa de trabalho olhando para aquele e-mail, sentindo como se alguém tivesse me esfaqueado por dentro. Informei ao meu chefe que estava doente e fui para casa. Alguns amigos ficaram do lado dela, me chamando de insensível e frio, como se eu fosse egoísta por esperar que minha esposa honrasse seus votos de casamento. Até a irmã de Emma, Lisa, que sempre foi legal comigo, começou a postar mensagens vagas no Facebook sobre o que significa amar verdadeiramente e apoiar decisões difíceis. Que lógica torta é essa de apoiar alguém que abandona a parceira por um ex-moribundo? Quando o advogado de Emma enviou os papéis de divórcio, contratei meu próprio advogado, um verdadeiro tubarão que meu irmão me recomendou, porque eu não estava disposto a ser passado para trás novamente. Emma parecia esperar que eu saísse de casa, onde ela havia investido 70% do valor de entrada. Disse a ela que, se quisesse, poderia comprar minha parte, mas eu não tinha intenção de sair. Fiquei surpreso com a reação dela, porque eu não ia desistir tão facilmente. O dia em que Emma voltou para pegar suas coisas foi devastador, é claro, acompanhada por Ashley, que continuava me lançando olhares de desaprovação, como se eu fosse o vilão. Passei 3 horas embalando as coisas de Emma e, a cada vez que passava por mim com uma caixa, Ashley soltava um comentário ácido. Eu só me sentei no sofá, bebendo cerveja e assistindo futebol, recusando-me a cooperar. Quando Emma tentou levar Max, nosso vira-lata que adotamos há 2 anos, perdi a paciência e deixei claro que, na minha casa, aquele cachorro ficaria. Ela começou a chorar, dizendo que precisava de apoio emocional nesse momento difícil, mas eu só conseguia rir e lembrá-la de que Max estava registrado em meu nome e que eu pagava todas as contas do veterinário. O processo de divórcio foi rápido, já que estávamos casados há pouco tempo. Emma não se opôs a nada. Talvez ela se sentisse culpada demais a ponto de ceder sua parte da casa sem discutir, o que surpreendeu seu advogado. Mas, para ela, a única coisa que importava era terminar o mais rápido possível e se dedicar a cuidar de Mark. Depois que Emma saiu, a casa ficou imensamente vazia. Em um momento de raiva, joguei todas as suas coisas no lixo. Minha mãe insistiu que eu saísse e começasse a namorar alguém, tentando me apresentar às filhas de seus amigos da igreja. Eu agradeci, mas recusei. Enquanto isso, meus amigos me encorajaram a ir a bares, mas eu simplesmente não sentia que precisava sair de novo. Eu estava pronto para ter que contar a minha história para uma mulher desconhecida. Num bar, você vai perceber que minha esposa me deixou pelo ex dela, com quem ela, supostamente, estava saindo, só 2 meses depois do nosso casamento. Isso me deixou esgotado. Então, decidi me jogar no trabalho e aceitar todas as horas extras que pudesse. Meu chefe foi bem compreensivo e me deixou assumir projetos adicionais para manter a cabeça ocupada. O dinheiro que ganhei foi razoável, mas passar as noites sozinho em casa estava me consumindo. Comecei a ter dificuldade para dormir, acordando às 3 da manhã para checar o telefone, quase animado na expectativa de receber uma mensagem da Emma, explicando que tudo não passava de um erro. Nesse momento, Mac se tornou meu porto seguro. Tê-lo por perto me forçou a manter uma rotina, levantando-me para passeá-lo e voltando para casa em horários decentes para alimentá-lo. Ele se acomodava ao meu lado no sofá enquanto eu me entregava a maratonas na Netflix, provavelmente se perguntando por que eu assistia tanto Breaking Bad às 2 da manhã. De manhã, também me dediquei a fazer melhorias na casa para me manter ocupado, mas a parte mais difícil foi lidar com Emma. Ela não postou muito nas redes sociais sobre a situação, e imagino que isso tenha sido complicado para ela. Deixar o marido por um ex-doente e ainda se mostrar bem no Instagram, enquanto amigos em comum compartilhavam fotos dela em jantares, tentando aparentar normalidade, foi desgastante. As postagens da Ashley foram as piores, cheias de citações enigmáticas sobre seguir o coração e como a vida tem seus próprios planos. No final, tive que bloquear os dois. Também perdi amigos durante a separação. Alguns casais, com quem costumávamos sair, começaram a tomar partido, e alguns até acharam que eu era o egoísta por não apoiar a escolha difícil da Emma. Até hoje não consigo acreditar que outras pessoas se sentiram tão desconfortáveis que pararam de me convidar para os encontros. Isso doeu quase tanto quanto o próprio divórcio. No meio de tudo isso, meu irmão foi meu maior apoio. Ele aparecia em casa com os filhos, me forçando a sair daquele ambiente opressivo. Com o passar dos meses, comecei a me sentir melhor e até fui promovido no trabalho.
Comprei um caminhão novo, sempre quis um. Eu estava na melhor forma da minha vida, graças ao BJJ. Até comecei a sair um pouco. Sério, pelo menos já consegui segurar uma conversa sem ter um colapso mental toda vez que mencionava meu ex. Então, numa tarde de terça-feira, meu telefone começou a vibrar com notificações. No começo, pensei que era só um pouco de trabalho, mas não. Era a Emma. Depois de mais de 3 meses sem notícias, ela começou a ligar, enviar mensagens e deixar e-mails. No início, ignorei, pensando, o que diabos ela quer depois de tanto tempo? Mas então, recebi uma mensagem da Lisa, a irmã da Emma. Tínhamos mantido uma relação amigável, afinal, e meses após o divórcio, ela me pediu desculpas, dizendo que não conseguia acreditar como a Emma lidou com a situação. A mensagem dela dizia que precisava urgentemente que eu ouvisse o que a Emma tinha a dizer. Então, deduzi que algo sério estava acontecendo. Finalmente, respondi uma das chamadas da Emma durante meu horário de almoço. Ela estava em estado de histeria, mal conseguindo articular suas palavras entre os soluços. A princípio, pensei que talvez o Mark tivesse morrido. Pode parecer indiferente, mas a situação estava insuportável. O que aconteceu foi muito mais incrível. Mark nunca teve câncer ou qualquer doença terminal. Tudo foi uma farsa. Ele fingiu estar gravemente doente quando viu nossas fotos de casamento no Instagram e decidiu que queria a Emma de volta. Ele fabricou todos os relatórios médicos e até pediu ajuda de um amigo que trabalhava em um hospital para falsificar os documentos. Ele inventou a desculpa de que estava trabalhando remotamente durante o tratamento, para evitar ser visto na cidade, quando, na verdade, estava perfeitamente saudável. Era uma farsa elaborada para reconquistar a Emma. O jeito que a Emma descobriu é tão absurdo quanto a própria história. A irmã de Mark a encontrou na H-Foods. Enquanto conversavam e se atualizavam, Emma mencionou algo sobre o tratamento de Mark, e a irmã não tinha ideia do que a família de Mark estava passando. Eu presumi que ele e a Emma tinham se reconciliado porque nunca soube que ele havia falsificado o câncer. Naquela mesma noite, Emma confrontou Mark, que quase riu ao admitir. Ele disse, sim, eu fiz isso, mas funcionou. Ele também me contou que estava namorando uma colega de trabalho, a Jéssica, e que já tinham planos de se mudar para a Califórnia por causa de um novo emprego. Ele olhou para mim e disse que precisava de mim, mas agora estava em um lugar melhor. As pessoas mudam, e você também deve seguir em frente. Eu estava sentado no meu caminhão e não consegui conter uma risada. Uma risada que me deixou sem palavras, diante do absurdo da situação. Esse cara destruiu um casamento com a mentira mais absurda que já ouvi e depois seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Emma continuou reclamando, pedindo desculpas e dizendo que estava tão arrependida. Fiquei tão chocado que não consegui acreditar que caí nessa armadilha, me sentindo estúpido por termos perdido nosso casamento por uma farsa. Apenas assenti em silêncio. Depois disso, meu telefone ficou tocando por horas. Então, Emma me mandou uma mensagem quase um romance, garantindo que tudo era um sinal de que estávamos destinados a consertar as coisas, que talvez o universo quisesse que estivéssemos juntos novamente, segurando sua visão espiritual. Eu não respondi. Apenas dirigi até a academia e malhei. Cheguei em casa e abri uma cerveja com o Max, me sentindo estranhamente em paz. No dia seguinte, tudo saiu do controle. Emma ficou completamente explosiva e postou toda a história no Facebook, marcando Mark e sua nova namorada. Quase todo mundo estava assistindo a um trem descarrilado em tempo real. Os comentários aumentaram. A namorada de Mark, Jéssica, descobriu a história através da publicação e o deixou imediatamente. A empresa de Mark descobriu que ele mentiu sobre sua licença médica, o que resultou na sua demissão. A família ficou horrorizada com o que esse homem fez, arruinando sua vida só para se vingar do ex. A justiça do karma foi tão perfeita que parecia um roteiro. Após esse desabafo nas redes sociais, Emma entrou em desespero e começou a aparecer no meu trabalho com café, lembrando do meu pedido habitual, enviando e-mails para minha conta de trabalho e até tentando entrar em contato com minha mãe. Minha mãe se envolveu, querendo acabar com essa situação rapidamente, já que nunca perdoou Emma pelo que aconteceu. Depois de cerca de uma semana de assédio, eu finalmente concordei em encontrá-la. Não porque queria me reconciliar, mas apenas para que parasse de me incomodar e para agradar minha família. Pedi que ela me encontrasse em uma cafeteria no centro, um lugar estrategicamente escolhido para evitar qualquer escândalo. Assim que ela chegou, sua aparência já dizia tudo. Parecia que não dormia há dias e estava usando um dos meus antigos moletons, que eu tive que guardar desde que me mudei. Assim que me viu, começou a chorar descontroladamente. A primeira coisa que disse foi: "Você parece bem, tem se exercitado."
Eu respondi que sim, que ser abandonado pela esposa é uma ótima motivação para ir à academia. Ela não gostou da piada, mas continuou com um discurso ensaiado sobre como estava arrependida e que nunca se perdoaria por isso. Ela disse que nosso casamento foi o pior erro da vida dela, que pensava em mim todos os dias e que ainda guardava nossas fotos. Enquanto ela falava, mal conseguia me concentrar, pensando que tinha que comprar comida para o Max no caminho de volta. Mas o que realmente me fez rir foi quando ela tentou justificar tudo, alegando que a lealdade demonstrada pela farsa era uma prova do seu comprometimento, dizendo que estava disposta a sacrificar tudo por alguém que amava. Eu quase cuspi meu café. Compartilho isso com vocês e acreditem, foi uma daquelas noites em que a realidade se torna uma montanha-russa. Tudo começou quando eu olhei nos olhos dele e disse: se você é tão leal, por que não mostra isso para seu marido? E, afinal, nenhum de vocês checou a história do Mark. Você olhou os registros médicos dele ou conversou com os médicos dela? Ela imediatamente ficou na defensiva, questionando minhas intenções. O que vivenciei foi que, de repente, ela começou a falar que tudo poderia ser predestinado, que a mentira do Marcos era uma forma de o universo nos mostrar que nosso amor era forte o suficiente para recomeçar, emergindo mais fortalecido desse teste. Nesse momento, perdi a paciência e disse a ela: nosso casamento não é uma experiência cósmica. O amor verdadeiro não significa abandonar o seu parceiro por um ex, não é algo que aparece só quando alguém está à beira da morte. Tentei afastar a mão que ela colocou sobre a mesa, uma ação ousada que eu prontamente rejeitei. Então, comentei, a pior parte é que, se o Marcos realmente estivesse morrendo, você estaria ao lado dele. Você só está aqui porque, no fundo, descobriu que ele era um mentiroso. A confissão a fez chorar, enquanto ela olhava para o teto, como eu costumava fazer em filmes tristes. Ela me acusou de ser cruel, ao que respondi que, na verdade, foi cruel deixar seu marido, com quem estava casada há apenas 3 meses, para voltar com um ex, sem questionar nada sobre ele. Então, ela começou a sugerir que fossemos a uma terapia de casal, prometendo que faria o que fosse preciso para recuperar minha confiança. Ela até mencionou que ainda guardava e, às vezes, usava sua aliança de casamento, uma espécie de flexão estranha. Não pude evitar e rir da situação, que se tornará tão absurda. 2 anos atrás, essa mulher havia me destruído, e agora ela achava que terapia de casal poderia consertar tudo. Eu disse que o que eu realmente precisava era de terapia individual, para entender por que eu estava disposto a deixar um casamento por alguém que se revelou um mentiroso patológico e que precisava trabalhar em si mesma antes de compartilhar a vida com outro. A conversa terminou com ela se perguntando se haveria alguma possibilidade de um reencontro no futuro. Eu respondi: Emma, o homem com quem você se casou morreu no dia em que você escolheu o Marcos. Eu sou outra pessoa agora. Levantei e fui embora. 1 hora depois, recebi uma mensagem dela, dizendo que me esperaria e que, de alguma forma, tentaria se redimir. Ignorei a mensagem e fui para casa, abracei meu cachorro e pedi uma pizza. Já se passaram 4 meses desde que toda a confusão do Marcos e seu câncer falso começou, e aos poucos comecei a me sentir melhor. Inclusive, comecei a sair com uma garota legal que conheci na academia, que dá aulas de kickboxing pela manhã. Tivemos algumas semanas nos vendo, nada muito sério, mas claramente caminhando para algo mais estável. Para mim, isso é o oposto da Emma, sem dramas e sem acreditar que o universo tem um plano. Ontem, enquanto preparava o jantar em casa e esperava a chegada da Amy, a Emma apareceu na minha porta. Não havia desde aquele confronto no refeitório e percebi imediatamente que algo nela havia mudado. Quando a olhei, uma ideia se formou: fiquei grávida do meu primeiro filho. Pensei que talvez o Marcos fosse o pai, mas a realidade não era tão simples. Com as mãos trêmulas, ela me entregou um envelope, dizendo que estava grávida de 14 semanas. Antes de tudo desmoronar por causa do Marcos, como se o tempo tivesse parado para mim, ela mostrou os resultados de um teste de paternidade de sangue antigo, que confirmava com 99,9% de probabilidade que eu era o pai. Passei semanas tentando reunir coragem para me dizer isso, enquanto estava na minha cozinha segurando aqueles resultados, enquanto minha ex, agora grávida, chorava desconsoladamente. Eu me sentia como se estivesse fora do meu corpo. Emma explicou que descobriu tudo sobre a gravidez depois que a farsa do Marcos foi revelada. Ela havia ido sozinha a todas as consultas médicas, sem contar a ninguém, exceto a sua mãe. Ela acrescentou que, apesar da complexidade da situação, parecia que eu tinha o direito de saber, não importava quão contraditório isso soasse. Ela sempre quis ser mãe, e eu e Emma falamos sobre ter filhos quando estávamos juntos.
Mas, ao mesmo tempo, eu pensava em tudo o que aconteceu, como ela me abandonou e o que significaria lidar com isso, sendo que ainda não contei a ninguém. Emma saiu há apenas 1 hora e eu acabei mandando uma mensagem para meu amigo, dizendo que estava doente e que precisávamos adiar o jantar. Agora, sentado aqui com Max, meu cachorro, tentando assimilar tudo isso, me pergunto como vou lidar com essa situação. É claro que estarei presente na vida do meu filho, mas como se faz coparentalidade com alguém que te traiu, deixando você por um ex-moribundo? E como explico isso para minha nova namorada, com quem de repente vou ser pai? Tudo isso me oprime. Dúvidas me invadem. Será que um bebê vai mudar tudo? Talvez amenize o fato de que ela me abandonou sem pensar 2 vezes e só voltou depois de descobrir a mentira. Minha mente não para de girar enquanto Max, meu fiel companheiro, me traz seus brinquedos, como se fosse o dono da minha confusão. Sinto que parte de mim está perdida. Quero abraçar a ideia de ser pai, mas outra parte teme ter que lidar com Emma nos próximos 18 anos ou mais. E se isso não bastasse, sinto pena de mim mesmo, que claramente não pedi para estar nesse circo. Como é a coparentalidade, afinal? Não tomarei mais decisões sem consultar um advogado. Para aqueles que me dizem para fazer outro teste de paternidade, eu já fiz. E quanto a voltar para Emma por causa do bebê, assim não funciona. Por favor, parem de me enviar mensagens com teorias sobre a Emma engravidar de propósito para me pegar, minha cabeça já está suficientemente bagunçada. Vou atualizar vocês quando decidir o que fazer a seguir. Por enquanto, preciso de uma bebida ou 10.